Gente, hoje, então, nós chegamos à nossa última palestra. Então, nessa sequência, eu gostaria de encerrar o nosso estudo, não é? E, sem dúvida, que hoje nós devemos também tomar um tempo para perguntas que possam ter surgido aí ao longo de todo o tema. Ok? Eu pensei hoje em fazer algo assim bem mais também. A decisão é sempre o que fazer, né? Fazer algo assim bem detalhado. O tema de hoje seria um curso que talvez levaria mais tempo de tudo que nós fizemos até agora, tá? Porque se você vai pegar e desenvolver, então, mas o que eu pensei em fazer aqui é fazer um resumo, reflexão sobre o tema que aconteceu e, a partir daí, também dialogarmos alguma coisa e também indicar literatura para aqueles que querem entrar em contato e torná-la disponível. Roger, eu falei que sábado passado que eu ia compartilhar algumas coisas que nós mostramos sábado passado, mas desde o sábado passado até hoje nós não tivemos contato, você e eu, as correrias, cada um do seu lado aí da vida, não é? Mas, mas vou passar para você tudo o que eu mencionei no sábado passado e também material que possa ser de interesse de vocês neste sábado de hoje. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, nós vamos para o nosso estudo de hoje, última palestra, e depois a sétima é descanso. Então é isso aí. Nós seguimos. Esta é a sexta, a sétima é descanso. É Shabat, tá bom? Vamos aqui, então. Ok. Creio que todos estão vendo aí, né, Roger? Sim, dá para ver mesmo, está tudo bem. Então, seria então o estabelecimento da leitura antissemita do texto bíblico e da teologia do supersessionismo. Aqui, então, continuação, na verdade, hoje seria, eu vou consertar isso aqui, é conclusão, iniciativas do lado cristão, conclusão. Então, lembra que nós trabalhamos aqui nessa perspectiva sobre uma semente que nós identificamos lá no livro de Romanos, contra a qual o apóstolo Paulo lutou contra. Ele identificou essa semente lá, uma disputa entre membros da comunidade cristã de Roma, e essa comunidade, que é de origem primeiramente judaica, foi, com o passar do tempo, passou a ser de maioria cristã não judia, então, de origem gentílica, romana e não romana, não é? Mas a gente vê lá no texto das diatribes de Paulo, que nós estudamos aqui, a semente daquilo que veio ser a leitura supersessionista. Então, dizendo lá, olha, vocês falharam. O plano de Deus para Israel falhou. Então, não existe mais plano de Deus para vocês. Vocês falharam. Como vocês falharam, Israel foi rejeitado. E nós fomos escolhidos no lugar de Israel. Okay? E, portanto, a atitude que se desenvolvia era uma atitude de desprezo, que Paulo vai lutar contra tudo isso. Diz, primeiro, não falhou. Nós estudamos sobre isso. Diz, de modo nenhum, a palavra de Deus não falhou, o plano de Deus não falhou. Depois, não houve rejeição. Okay? De modo algum houve rejeição, Paulo diz. Ele vai desenvolver o seu argumento com respeito a isso. Né? E depois ele diz, e essa atitude de desprezo e pensar que você está no lugar lá não corresponde. Hein? A oliveira, que a oliveira permanece a mesma. Vocês eram de outra oliveira, brava. A oliveira boa está aqui. E vai desenvolver toda a teologia da oliveira, mostrando que não houve substituição, porque a oliveira continua a mesma. Hein? E diz, mas mesmo em relação à parcela judaica da época que não aceitava a mensagem do Evangelho, ele diz, quanto vamos dizer, Israel hoje, por causa do Evangelho, diz é inimigo, por vossa causa, mas por causa dos patriarcas é amado, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, não existe, porque essa é uma parte que vai ter na teologia supersessionista, é a fúria de Deus
E o ódio, não somente o juízo de Deus, mas o ódio de Deus para com Israel. Hein? Vai de Israel agora, não é mais amado, mas é um objeto do juízo e do ódio de Deus. E isso é uma parte importante dessa teologia que se desenvolveu ali. Hein? E Paulo diz, de modo algum, hein? Eles são amados por Deus. Porque diz ali, não existe isso. Paulo diz, eu amo, eu oro por eles, hein? E Deus ama profundamente, não existe isso. Então, aquelas eram as sementes. E essas sementes, nós vimos, foi a palestra do sábado passado, elas acabaram crescendo, se desenvolvendo, achando um terreno fértil, que foi o antijudaísmo romano, sobretudo a partir das guerras judaicas, esse antijudaísmo, que era algo que existia entre alguma parte da sociedade, na inteligência romana, entre os autores filósofos, não é? Ele, no entanto, se torna muito mais forte depois do contexto das guerras judaicas contra Roma, e aí vem o fisco romano, vem uma série de ações, proibições contra o judaísmo da parte dos romanos, que criam um ambiente onde cristãos que não eram de origem judaica são já mente com essa visão da semente que estava lá, né? Nós somos melhores, eles foram rejeitados, eles não são mais amados, o plano de Deus falhou, vai desenvolver aquilo que é a planta, que é a leitura do supersessionismo, a igreja substituiu Israel, e do antissemitismo cristão. Okay? A planta, então, ela brotou e cresceu, e com o tempo deu seus frutos, como todo produto de preconceito, frutos nefastos, né? Terríveis. E nós conhecemos bem isso ao longo da história. Mas então está aí essa separação do cristianismo com os do judaísmo, nossa proposta aqui, então, que é a proposta que muitos hoje veem e apoiam, em todos os lados, autores católicos, autores protestantes, autores judeus também, estão vendo que isto se desenvolve no segundo século, quando, então, antes era uma disputa interna, as palavras de Paulo, às vezes, a palavra dos apóstolos, mesmo textos judaicos contra cristãos, você vê isso como parte de uma disputa interna naquela pluralidade de seitas e de tendências religiosas que existiam no judaísmo do primeiro século. Okay? Mas agora, no segundo século, depois das guerras judaicas, esta diversidade no meio judaico, ela diminuiu demais. Né? Então, ela quase que praticamente foi reduzida a poucos grupos, entre eles o grupo do judaísmo rabínico, que foi para a Galileia, para Yavne, e começou ali a reconstruir toda a base do judaísmo, tomando a literatura dos anciãos, dos pais da tradição, né? Do partido dos fariseus com a sua visão, e aí vai reconstruir aquilo que hoje nós conhecemos bastante, e é denominado como judaísmo rabínico, e que vem então ser o judaísmo que vai se tornar, sobretudo a partir do terceiro, quarto século, ou com a redação do Talmud já posteriormente, o judaísmo tradicional e oficial. Claro que vai ter grupos ainda que vão permanecer, como os caraítas, né, que não vão aceitar essa visão e permanecem, tem caraítas até hoje. Mas ele se torna uma minoria bem menor dentro desse judaísmo aí. E do outro lado, o cristianismo. Mas nesse segundo século, então, você já tem agora, quando algum perguntou, não foi tudo isso parte para construir uma identidade? Esta construção de uma identidade diferenciada, dentro dessa perspectiva, ela não começa no primeiro século com os autores cristãos que compuseram o Novo Testamento, nem se percebe lá na igreja cristã do primeiro século, mas ela começa a ser visível neste segundo século. Aí sim, vários dos pais da igreja, como são conhecidos, começam então a desenvolver-se uma teologia de afastamento. Mas para justificar este afastamento, você tem de justificá-lo numa base teológica. Porque o cristianismo, como o judaísmo, é uma religião baseada no livro, que é a Bíblia.
Então, como que você vai justificar esse distanciamento? Como você esse abandono de raízes e características judaicas que marcavam o cristianismo, como um grupo judaico do primeiro século também, como você vai justificar agora o abandono de tudo isso, e a mudança? E aí, então, você tem de desenvolver uma teologia que vai ser desenvolvida nos mínimos detalhes da leitura bíblica. Hein? Nós já trabalhamos sobre isto quando lemos os textos usados para justificar a rejeição. Não é? Vimos ali parábola dos vinhateiros, vimos a noção lá da figueira, a maldição sobre a figueira, e outros textos polêmicos que foram usados, foram lidos agora dentro dessa perspectiva de separação total e chamado o supersessionismo. Então, vemos aí alguns dos pontos do supersessionismo aqui. Então, você tem a ideia básica da rejeição de Israel. Israel não aceitou o Messias, Israel, então, no final, não somente não aceitou, mas matou o Messias, e aí vem, então, o crime do deicídio, não é? Porque o Messias é visto, considerado cristão como natureza divina, então foi um deicídio, e que se vai tornar a maior acusação através dos séculos. Por causa disto, Israel é rejeitado por Deus. E então, esse Israel rejeitado é substituído pela igreja, que agora é um novo Israel, um Israel espiritual. Nós já trabalhamos essa noção de Israel espiritual. E aí você vê esse antagonismo, o Israel da carne, que é mau, que é pecador, que só existe agora para ser um exemplo do juízo de Deus sobre os infiéis, e agora o Israel espiritual, que substitui o Israel carnal, que ele é agora sim dado ao Espírito, é superior. Ele, então, está com a graça de Deus, é abençoado por Deus. Não é? Então, Israel é substituído pela igreja, a sinagoga, que falando com a noção de referência ao centro de adoração, é substituído pela igreja, não pela aí, né? Pela igreja, como local de adoração agora, como local físico também. Os judeus são substituídos pelos cristãos, gentios, a lei é substituída pela graça, então antes o indivíduo tinha a lei como norma de vida e guardava a lei para se salvar, agora esta noção de lei, que era negativa, ruim, ela então agora entra para uma noção positiva, que é a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Os cristãos são salvos pela graça. Hein? O Antigo Testamento é substituído pelo Novo Testamento, o sábado é substituído pelo domingo, o sábado, então, que se celebrava as coisas materiais, porque era a criação física, e era um dia pesado, um dia de sobrecarga, um dia difícil, não é? Algo imposto como um juízo de Deus, que vão dizer esses pais da igreja, sobre o povo, para não abençoar, mas para castigar. Agora é substituído pelo domingo, o dia da ressurreição, o dia da vida, o dia da graça, o dia da luz, não é? Então, ali, essa substituição também. Então, lembra, supersessionismo quer dizer que foi substituído. Hein? Então, aí sábado substituído pelo domingo, a circuncisão substituída pelo batismo, e o judaísmo, como religião negativa, é substituído, então, pelo cristianismo como religião positiva. Um é da letra, da lei, da morte, e agora aqui da escravidão, não é? E o outro agora é da fé, da graça, da vida, da liberdade. E aí você vem com toda esta teologia, que é conhecido como a teologia da substituição, ou teologia do supersessionismo. Hein? Vamos dar aqui um estado. Essa teologia ela vai realmente ela vai reler toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, como também o Novo Testamento. E vai interpretá-la de acordo com essa perspectiva de substituição, que se desenvolveu para justificar esta separação e a mudança de costumes. Imagina, você está acostumado, aqui no caso eu apresentei o trabalho do Bacchiocchi, que fala sobre a mudança do domingo, do sábado para o domingo, que é normalmente o sinal visível mais público, né? Você tem o sinal visível mais público do judaísmo é o sábado.
né, quando o indivíduo guarda o sábado. Se fora disso, assim, tem as festas também, mas o sábado ele é sistemático. Cada semana vem o sábado. O indivíduo não trabalha, ele não vai trabalhar, ele vai fechar o negócio dele, se é um indivíduo praticante. Então, se você tem algo, o mais visível do judaísmo é a parte disso. Se o indivíduo não sabe que guarda o sábado e o judeu anda por aí, se não for a questão das indumentárias, não é? Uma grande maioria de judeus, você nem sabe se é judeu, se não é judeu. Nem. Quem que é judeu? Você não sabe. Agora, o sábado, publicamente, e você vê isso na própria literatura antiga romana ou greco-romana, pagã, não é? O sábado era visto como o sinal mais visível dos judeus, do judaísmo. E era uma prática importantíssima. E os cristãos começaram praticando todo mundo o sábado, guardando. Esse era o costume de Jesus, esse é o costume de Paulo, diz lá em Atos 17, Paulo, segundo o seu costume, foi à sinagoga, não é? Chega em um lugar que nem Filipos, que nem sinagoga tem, mas ele no sábado, dia de sábado, vai procurar um lugar de oração para encontrar gente que guardava o sábado ali, mesmo que não tivesse sinagoga, e vai encontrar lá à beira do rio, junto à natureza, um lugar onde as poucas pessoas que guardavam o sábado, que tinham sido influenciados pelo judaísmo da época, celebravam o dia do Shabat, não é? E encontrou o pessoal lá e vai falar com eles. Então, você vê esta realidade agora. Como você imagina que você vai falar agora para um grupo de cristãos que estão acostumados a guardar o dia de Shabat, dizer o seguinte, olha, não precisa mais dia de Shabat. Agora é o domingo. Domingo? Como assim domingo? Hein? De onde que vem essa ideia do domingo? Não, porque a ressurreição foi no domingo. Aí você começa. E porque é o dia disso, é o dia positivo. Vai desenvolver toda uma teologia acerca do domingo, hein? Como o dia de descanso cristão. Aí você tem isso na carta destes, ou nos escritos destes pais da igreja. Hein? Mas é interessante ver como essa teologia do subsessionismo ela vai em todos os detalhes. E eu peguei aqui um estudo de um caso, só para dizer como que ela entrou em todos os detalhes, para poder apresentar esse pensamento. E o caso aqui é o caso da mudança do nome de Paulo. Então, isso é um caso assim que eu acho curioso, como que a teologia vem, mesmo contra o que está escrito. Lembra, você vai desenvolver uma teologia que diz Israel foi rejeitado, quando claramente no texto que nós lemos diz rejeitou Deus Israel, o próprio Paulo vai dizer não, de modo nenhum, nunca, jamais. Imagina, tem a pergunta feita claramente, tem a resposta dada claramente e tem todo um argumento de Paulo para provar que Deus não rejeitou, não deixou de amar, não é? Não é isso, não está sobre esta questão como estava desenvolvendo a teologia da época, entre alguns ciclos cristãos. Né? Mas aí você vai passar por cima do texto bíblico e você vai ler o texto bíblico sobre uma ótica que é o nosso foco aqui. Você tem uma ótica de leitura que é essa leitura que atrás dela vem uma evidência de antissemitismo e vai ser depois desenvolver esse antissemitismo dentro do cristianismo, e com uma teologia para justificar isso, que é a teologia do supersessionismo. E, portanto, eu queria aqui apresentar este pequeno estudo simples, não é? Mas é algo que eu creio que muitos, sobretudo aqueles que estão vindo de um contexto cristão, creio que já ouviram isto muitas vezes. E vem nessa frase geralmente assim: Saulo, o perseguidor, se tornou Paulo, o apóstolo de Cristo, o apóstolo da fé. Hein? Então, quantos de vocês já ouviram isto? Hein? E para provar a conversão, ele mudou de nome. Hein? Ele mudou de nome. De Saulo passou para Paulo. Hein? E o argumento todo está ali. E eu creio que isso é uma das coisas que mais frequentes que se ouve. Assim, olha, Paulo, o Saulo perseguidor se tornou Paulo, o herói da fé, o apóstolo de Cristo. Não é? E a mudança de nome é a marca dessa conversão. Ele deixou de ser, o que está implícito nisto ele deixou de ser o judeu fariseu, que era Saulo, perseguidor. Então, ele
deixa de ser o judeu fariseu perseguidor, o que é negativo, e se torna uma nova criatura. O apóstolo, o cristão, uma nova identidade. O grande apóstolo da igreja, o grande exemplo de fé. Então, Paulo geralmente é tomado como esse exemplo, e ele é o símbolo desta mudança, e símbolo desta superseção. O judeu perseguidor Saulo, agora, no lugar dele está o cristão Paulo. Okay? Isto é exemplo ali, é uma nova identidade, ele rompeu com o seu passado, e daí se cita várias vezes alguns textos, entre eles, por exemplo, o texto de Filipenses 3, 4 a 8, quando Paulo está debatendo algum tema sobre a questão da identidade judaica na igreja cristã, alguns procurando, então ele diz, olha, é verdade, eu também poderia confiar na carne, ele diz. Se alguém pensa que pode confiar na carne, ou seja, na sua origem, na circuncisão, na sua qualidade como judeu, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia, como a lei judaica manda. Sim? Sou da linhagem de Israel, eu sou judeu. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Terrível. Não tinha ninguém mais zeloso do que eu. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ninguém poderia dizer nada contra mim. Na minha vida, eu vivia uma vida de estrita obediência à lei. Hein? Irrepreensível. Então, ele era ali um tzadik, né? Irrepreensível. Hein? Mas o que para mim era lucro, continua a dizer Paulo, isto considerei perda por causa de Cristo. Joguei tudo fora. É assim que é lido, negócio. Perda, joguei tudo fora. Na verdade, considero tudo por perda, como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considera como lixo, então negativo, para ganhar a Cristo. Uau! Okay? Então, diz ali, olha, este é o exemplo desta mudança radical. E essa mudança radical, ela é exemplificada pela mudança do nome dele. Saulo, o judeu perseguidor, zeloso da lei, se torna Paulo, o herói da fé. Campeão do cristianismo. Apóstolo, uma nova identidade. Todo o resto foi abandonado como lixo. Agora ele tem a verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza. Hein? E aí diz, e para marcar isto, ele mudou de nome. Pegou um novo nome. Tá? Um problema dessa, lembra, gente, o problema da teologia, nós já mencionamos aqui, é que você pega citações, tira fora do contexto e não compara com outras citações. Paulo e outras várias vezes vai dizer, eu sou judeu, sou da tribo, etc., com muito convicção. Hein? Eu nasci, etc., sem problema nenhum. Então, você isola um texto aqui e esse texto ele vem de acordo a favor da teologia que você está querendo desenvolver agora. Certo? Então, esse é um problema sério. Mas um problema, além disso, além de você isolar e não comparar, hein, o que ele escreveu lá em Romano, nós, judeus, sabemos isso, tem vantagem para o judeu, ele diz muita, né? E diz nós somos, hein? Mas a vantagem do judeu não garante salvação como garante para ninguém mesmo. Isso aí, a parte, você tem a bênção e ele diz, olha, a nossa vantagem traz também responsabilidades para a gente, hein? Mas que existe uma vantagem, melhor nascer judeu que pagão, por exemplo, ele vai dizer lá. Hein? Sem dúvida, hein? Alguma, não existe dúvida nisso. Né? Mas você então tira, você não compara os textos, e nós já fizemos isso, nós comparamos textos, nós lemos o texto desse seu contexto, lemos o texto, né? Vemos lá toda, né? Nós vimos, por exemplo, a teologia sobre o secessionismo, e a questão veio do que é para seu e os seus não receberam, então você lê isso e aplica a Israel, mas quando você lê o contexto, ele está falando de toda a criação, de toda a humanidade, não somente de Israel. Okay? Então nós já fizemos vários desses exercícios questionando a leitura supersessionista. Mas agora vamos fazer um pequeno exercício. Realmente Paulo mudou de nome? Ou Saulo mudou de nome? E essa mudança está ligada com a conversão dele, lembra? Na conversão ele deixa de ser Saulo para ser Paulo, um novo homem. Não é mais judeu, agora é um cristão.
Hein? Isso está certo? Veja, isso está na mente da maioria dos cristãos. E eles falam isso automaticamente. Mas quando você vai ao texto bíblico, isso corresponde? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui do texto bíblico, não é? Para ver como que a teologia muitas vezes pode ser, infelizmente, e no caso supersessionismo, ela é manipulada de maneira onde ela deixa não ler o texto. E aí dá essa lente que as pessoas, ao lerem um texto, não prestam atenção no que está escrito. E continuam a ler somente aquilo que eles foram instruídos, infelizmente. Não é? Então vamos lá. Vamos fazer, então, esse estudo de caso. Vamos ao texto bíblico. Atos, capítulo 9, verso 13, que fala sobre, relata a conversão de Saulo. Então vamos lá, ok? Convido vocês, então, quem quiser acompanhar na sua Bíblia, tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, pode acompanhar na sua Bíblia. Nós aqui vamos, no entanto, projetar esse texto na tela. Vejam lá. Okay? Então, estamos aí, creio que todo mundo está vendo aí o texto, não é mesmo, Roger? Okay? Dá para ver, está todo mundo vendo, professor. Está aqui. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se achasse alguns que eram do caminho, que era o nome do grupo cristão no meio judaico, na época, não é? Era a seita ou cato do caminho, não é? Hadere ou Netívia, depende dos nomes que a gente não tem certeza qual que é o nome que haveria ali. Tanto homens como mulheres fossem presos para Jerusalém. Então ele seguia pelo caminho, aproximasse de Damasco, então, subitamente uma luz brilhou do céu ao seu redor, ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, quem é você, quem és tu? A resposta é, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta e entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não podia ver. Guiando pela mão, levaram para Damasco. Vê, ele continua o nome Saulo. Ah, claro, porque ele está no processo ainda de conversão. E diz o texto, ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Hein? E o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levanta-te, vai à rua direita, a rua chamada direita, a casa de Judas, na Yehudá. Procure ali um homem chamado de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas aí o Senhor disse a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar meu nome diante de gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi à casa de Judá, né? Entrando nessa casa, não era uma casa de um cristão, era uma casa de um judeu da comunidade de Damasco. Estava ali Saulo. Ele impôs a mão sobre Saulo, dizendo, veja aqui, Saulo, irmão, o Senhor, Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para você, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, ele voltou a ver e, a seguir, levantou-se e foi batizado. Fez a imersão, que se tornou um símbolo também do cristianismo, mas, no entanto, quando você estuda sobre o batismo, hein, João Batista, o próprio Jesus, isso já existia no meio judaico antes, não tem nada a ver com uma origem de algo novo no cristianismo. Isso era um ritual já judaico, comum no judaísmo do primeiro século. Okay? E ele foi, então, ali, fez a sua imersão e começou, então, a ser parte agora desta nova comunidade religiosa que era o grupo do caminho. Tudo bem, então agora ele converteu, certo? Converteu. Então o nome dele mudou, né?
olha, Saulo, irmão, aí você espera que Ananias diz, agora o seu nome não é mais Saulo, você vai ser Paulo, para mostrar que você é um novo homem, ou o Senhor devia aparecer a Paulo, a Saulo e dizer isto, mas a surpresa não. Ananias o chama de irmão com o nome Shaul, Saulo, okay? Ele é imergido, faz o batismo dele como Saulo, e o texto continua. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava, então, a Yeshua, a Jesus, afirmando que ele era o Messias. A palavra filho de Deus aqui é um título messiânico muito comum no primeiro século. Tá? Isso daí hoje, no cristianismo, foi ligado mais com a questão da divindade dele. No primeiro século, era um título comum para o Messias, ligado aos Salmos 2. Aí você vê isso. O próprio cego, por exemplo, Bartimeu vai gritar, o filho de Davi, né? Messias, é o filho de Deus, tem piedade de mim. Hein? Bendito que vem em nome do Senhor, bendito. Então, esse nome, por causa dos Salmos 2, era muito comum como título messiânico no primeiro século. Hein? E ele vai dizer, quando ele fala, ele é o filho de Deus, quer dizer que ele é o rei davídico, que havia de vir, porque Salmos 2 diz, declarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ligado para o rei de Israel. Tá? Então, isso é um outro estudo que nós agora não temos tempo para fazer, mas só uma referência para dizer que, ao proclamar isto, não é simplesmente com todo o encargo teológico acerca de divindade que, às vezes, nós fazemos. Essa proclamação, primeiro, vinha com um impacto mais messiânico. Né? E depois, aí, ia trabalhar sobre a natureza do Messias, esta é uma outra coisa. Mas o uso do título em si, ela tem bastante impacto messiânico devido a Salmos 2. Tá? Um importante salmo messiânico, que fala do filho davídico que haveria de vir, hein? Pelo qual, então, Deus abençoaria a toda a terra, a todo mundo, etc. Hein? Mas, então, seguindo o texto, então vamos lá. Então, todos que ouviam Saulo estavam atônitos, diziam, não é este que exterminava em Jerusalém, que invocava o nome de Jesus, veio para cá para poder prender esse pessoal? Então, ele continua sendo chamado de Saulo. E você vai ver que no texto aqui diz, mas os discípulos, né, então tomaram Saulo de noite, colocando no cesto, desceram e continuou chamando Saulo. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém alguns tinham medo, acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé então tomou consigo, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor, ele continuou chamado Saulo. Hein? Também contou em Damasco, que tinha pregado ousadamente o nome de Jesus. Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, discutia com os helenistas, etc., e conta a história. E aí vai passar a história ali, vai continuar, vai mudar para a história de Pedro, e outras histórias mais aqui, não é? Depois, no capítulo 10, Pedro e Cornélios, capítulo 11, desculpa aqui, então, capítulo 11 vai ter aí também, ainda sobre a história de Pedro, não tirou lá, depois os discípulos lá em Antioquia, então eles vão falar sobre os discípulos em Antioquia, e então você, esse capítulo também, hein? Naqueles dias, então, depois de falar a história toda de Pedro lá em Jerusalém, diz que a mensagem do cristianismo lá, eles cresceu muito em Antioquia, porque alguns que eram de Chipre e Cirene, foram até Antioquia, que hoje está na Síria, não é? E falavam, então, aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, crendo, muitos se converteram, e daí, então, diz que a mensagem desse progresso do evangelho na cidade de Antioquia, então, chegou até Jerusalém. Em Jerusalém, eles enviaram a Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou lá, ficou muito alegre, viu que o potencial era muito grande, e como ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, o trabalho dele uniu muita gente ainda mais, a congregação que estava crescendo ali, mas daí ele viu que precisava de ajuda, que ele sozinho não ia dar conta. O que ele fez, então? Depois, Barnabé foi a Tarso, porque Paulo tinha ido para Tarso, depois de Jerusalém, ele foi para a sua cidade natal, hein, que ficava ali numa parte do que hoje é a Turquia, era chamada de uma região chamada Cilícia, não é? A cidade de Tarso
ficava lá, à procura de Saulo, não de Paulo, à procura de Saulo. O encontrando, levou para Antioquia, e depois de um ano inteiro se reuniram naquela igreja, ensinaram multidões a reunião. Naqueles dias, alguns profetas de Jerusalém desceram a Antioquia. Aí Ágabo falou sobre a fome que aconteceria e aconteceu nos dias do imperador Cláudio. E os discípulos, então, conforme as suas posses, se envolviam, mandavam ajuda para os irmãos que estavam na Judéia, e diz ali, e eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Já faz mais de anos que Saulo tinha se convertido. E o texto ainda o chama de Saulo. Hein? E aí vai ter depois a história, outras histórias, o Herodes ali mandou matar a um dos discípulos, Tiago, irmão de João, e vai contar essa história. Mas aí nós chegamos no capítulo, então, 13. Então, essa história até o final aqui, não é? E termina essa história, mas diz lá que a palavra do Senhor crescia. Também Barnabé, diz, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão em Jerusalém, de levar as ofertas dos irmãos de Antioquia, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Voltaram para Antioquia. E aí vem a história interessante, que nós estamos concluindo aqui esse estudo, né? Do capítulo 13, que é a separação e o envio de Barnabé e Saulo para a missão, então, de propagar o evangelho na província da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Né? Diz ali, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, hein, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja, o nome é Saulo. Muitos anos depois da conversão. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, na ilha de Chipre, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, o nome Bar Jesus, né, que praticava magia e era falso profeta, e esse tinha uma influência sobre o procônsul romano da ilha, Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus, porém, o mago Elimas, que também era o nome do Bar Jesus, né, que assim se traduzia o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar a fé da fé ao procônsul, mas Saulo, veja o verso 9, 13, 9, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente ali, me diz, e aí vem o discurso dele. E a partir daqui, então, nós temos o nome Paulo no livro de Atos. Então, aqui importante. Quando é que ocorre o nome Paulo no texto do livro de Atos? Não é na conversão. Isso é claro. Paulo, depois de se tornar cristão, continua chamando pelo seu nome Shaul, Saulo. Continua. Ele vai começar seu ministério sempre designado como Saulo. Ele vai ser chamado para ajudar na igreja de Antioquia como Saulo. Ele trabalha lá como Saulo. Ele é enviado para Jerusalém como Saulo. Ele volta para Antioquia. E lá em Antioquia, depois de tempo de trabalho, Deus fala para, olha, eu quero separar 2 homens aqui para uma missão que eu tenho para eles, de enviá-los. Isto é, Barnabé e Saulo. E é sobre o nome de Saulo que ele é separado, que é imposto a mão sobre ele, que é enviado. É como o nome de Saulo que ele começa a missão em Chipre, mas quando ele começa a primeira interação dele, significativa, com alguém que não é da comunidade judaica, que é lá o procônsul Sérgio Paulo. Então o texto diz, Saulo, também chamado Paulo, falou isto. O nome Paulo, segundo o texto de Atos, não tem nada a ver com a conversão de Saulo. Nada. O nome de Paulo tem a ver com aquilo que é muito comum no meio judaico,
no passado e no presente. Muitos judeus, além do seu nome hebraico, têm o nome da cultura onde ele vive. Hein? Vocês sabem disso. Hein? Então, na apresentação da criança, se a criança não tem o nome, uma menina não tem nome de Sara, não tem nome de Rebeca, não tem nome de Leia, não tem nome, né, de Débora, ela vai dizer o seguinte: bom, o nome dela é qualquer nome aí, não é? Vamos dizer aí, Regina. Tá bom, ela é Regina. Mas qual que é o nome hebraico dela? O nome hebraico dela é esse. Mesma coisa para o menino. O menino lá, o nome dele é Rogério. Tá bom, mas qual que é o nome hebraico dele? O nome hebraico dele ele é David, ele é Ruben, ele né? Judá, ele é Simeon, ele é o outro nome dele ali. Hein? Se dá o nome lá, Abraham, Aram, ou dá o nome. Hein? Muito comum. Muito comum. Saulo recebeu o nome Paulo quando ele nasceu dos pais dele. Era o nome romano dele. Hein? Era o nome que ele tinha na sociedade romana. Paulo ainda nós vamos descobrir que ele tinha cidadania romana. Então, de alguma maneira, a família dele, para algum ato, alguma coisa, nós não sabemos como. Ele tinha também ele tinha cidadania romana também. Ele era cidadão romano. Então, normalmente, deveria ser dado um nome para ele também, quando interagisse com essa sociedade geral, o nome romano também. Hein? Mas é muito comum. Então, o nome Paulo não tem nada a ver com a conversão de Saulo. Mas você vê como que a teologia do supersessionismo pegou algo tão simples, algo tão básico. Eu peguei isso daqui porque, em vez de entrar nos textos complexos que nós já tratamos, que são textos fortes, você vê como que a releitura, essa lente supersessionista, releu todo o texto bíblico e reinterpretou esse texto bíblico segundo a sua lente e vai argumentar coisa que nem base tem na Bíblia para poder desenvolver a sua ideia. Olha, Saulo, o perseguidor, se tornou Paulo, o apóstolo. Isso é símbolo desta releitura bíblica. E é incrível, às vezes, quando, por exemplo, eu fiz isso aqui com vocês. Vocês já são pessoas que estão nesse contexto, onde tem uma cultura, já tem um conhecimento com a cultura judaica, ou são pessoas de origem judaica, conhecem essa cultura ali. Não é? Mas quando, por exemplo, eu menciono isso para alunos meus, que fazem aqui o curso de teologia, eu digo, gente, eu gosto desse exemplo porque ele é chocante para eles. Eles nunca imaginam isso. Eles dizem assim, gente, essa questão de que Saulo, o perseguidor, se tornou Paulo, o apóstolo, isso não existe na Bíblia. Como assim, professor? Como não existe na Bíblia? Não existe na Bíblia. Eles acham que é tão real que eles ficam chocados com essa declaração. Eles dizem assim, não, professor, que é isso? Como assim? Eu falo assim, vamos ler o texto? E eu faço isso que eu fiz com vocês aqui. Hein? A leitura do texto. Tá? Uma outra coisa, por exemplo, que choca o pessoal, porque vem toda uma releitura, o supersticionismo eles vai reler tudo. É a questão dos magos, a visita dos magos a Jesus, né? no Natal. Então, aí ele fala assim, gente, os magos nunca visitaram Jesus lá quando ele nasceu. Diz assim, peraí, professor, que história é essa? Como não? Não, na noite lá que ele nasceu, não. O relato bíblico fala dos pastores de Belém, mas mago nunca foi lá. Assim, peraí, professor, que história é essa? Disse, não existe. Vamos ler o texto. Né? A gente vai ler o texto da visita dos magos. O texto da visita dos magos deixa claro, por todos os detalhes que estão ali, que eles visitaram Jesus 2 anos depois do nascimento. Hein? Eles chegam em Jerusalém e dizem, olha, nós vimos a estrela, queremos saber onde nasceu o rei dos judeus. Aí o Herodes vai chamar os sacerdotes, diz, ou a liderança religiosa diz, onde que vai nascer esse menino prometido mesmo? Assim, o texto fala aqui em Belém. Aí diz assim, olha, tá bom, então vocês vão lá, procuram, depois vocês me avisam aí para que eu possa ir lá também homenageá-lo. Aí diz que eles estando em Belém, vê de novo um sinal com uma estrela que vai conduzindo até a casa. Eles não estão lá na estrebaria, estão na casa onde encontram a mãe, o seu menino, a família lá, na casa. Aí diz, olha, aí prestam sua homenagem, aí diz que num sonho o anjo diz para eles, olha, não volta lá para Herodes, não. Vai para outro caminho, Herodes não quer nenhum bem aqui. Aí diz, tá bom, então eles foram embora.
Herodes, vendo-se iludido, hein, pelos magos, porque foi enganado, diz então, ele manda as crianças de Belém de 2 anos para baixo, segundo a informação dos magos de quando eles viram a estrela. Então, a estrela está ligada com o nascimento. Eles disseram que eles tinham visto a estrela 2 anos antes. Procuraram lá as informações que foram, conseguiram descobrir que alguma coisa ligado com o nascimento do futuro rei lá na terra de Judá. Foram para lá, chegaram 2 anos depois. O menino Jesus já tinha 2 anos, hein, quando ele foi visitado pelos magos. Não foi lá na manjedoura, não foi. Mas o que acontece? Acontece que na leitura supersessionista você vai tirar essa natureza histórica ou judaica dos eventos e você vai dar uma natureza da cultura romana. E nessa construção do Natal, você vai ligar isto com toda uma tradição romana da visita dos deuses aos solis nascitur invictus, da cultura romana. Quando os deuses vêm, quando no equinócio do inverno, que dá no dia 25 de dezembro, então ali o sol de novo se deu antes o menor dia do ano, vai dar o maior dia do ano, aí você celebrava em Roma essa celebração dos solis nascitur invictus, onde todos os deuses vinham então homenagear o renascimento do sol no ano, e daí você faz o quê? Aí você bota no presépio, que virou o presépio cristão, toda esta romaria. Aí vem os pastores, aí vem os magos, e etc., dentro dessa cultura, o que foi bem identificado quando o cristianismo começou a ter seu impacto na cultura romana, então o negócio ficou. Mas não tem nada a ver com isso daí. Isso é parte... Então, a leitura do supersessionismo ela vai tirando a natureza judaica do texto do Novo Testamento e colocando uma natureza romana, né? Ou greco-romana, da cultura pagã da época. E aí vai sendo algo mais aceitável, mais atraente para várias pessoas que tinham essa cultura. Isso vai ser passado por vários pequenos textos, né? Mas isso, além de aceitar e colocá-lo numa leitura do mundo greco-romano, aí você vai ter também justificar o abandono das raízes judaicas, e aí você faz isso através da teologia supersessionista, que entra em todos os pequenos detalhes. Inclusive no nome. Imagina, como que você pode imaginar, se você diz, não, Deus não tinha rejeitado Israel, e você continua com Saulo com o nome de Saulo judaico que ele tinha antes. Você não, você então da história. Todo cristão que se tornou cristão, judeu que tornou cristão, deixou de ser cristão. Agora ele é cristão. E isso não havia no judaísmo, lembra? O problema de Atos 10 é como que um gentio podia ser cristão. Não era como um judeu podia ser cristão. O desafio de Atos 15 é dizer como que um gentio podia ser parte desse grupo judaico-cristão, não se convertendo formalmente com a circuncisão para o judaísmo. Hein? É todo. O problema não era como que o gentio, como o cristão podia ser gentio. É como que o gentio poderia ser cristão, porque o cristão era visto como parte da comunidade de Israel. Hein? Parte da comunidade judaica. Então, aí você reverte tudo. E esta é a leitura que a gente vai ver, que vai propor essas ideias de substituição. Israel substituído pela igreja, sábado substituído pelo domingo, não é? A Torá substituído pelo o Antigo Testamento substituído pelo Novo, né? A lei substituída pela graça, e assim vai toda essa teologia que nós bem conhecemos, se tornou a teologia tradicional dentro do cristianismo histórico. Não é? E essa teologia ela vai influenciar não só o catolicismo que se desenvolveu, ela vai estar presente na Igreja Ortodoxa também, que vai se separar da Igreja Católica, né? Vai estar ainda presente, mesmo no período da Reforma, no protestantismo que vai se desenvolver. Hein? O protestantismo quebra com vários laços que tinha com o catolicismo, mas, no entanto, ainda essa teologia vai permanecer. Ela vai aparecer na teologia liberal que vai se desenvolver. Tem? Você vai ver, por exemplo, uma base da teologia liberal é a questão da história de Israel vista como proposta
teórica de Wellhausen, que vai dominar o meio cristão até o dia de hoje. Né? E não só o meio cristão, outros meios também, inclusive vários autores judeus também hoje ainda têm essa perspectiva de compreensão da história de Israel. Tá? Wellhausen vai fazer isto, para aqueles que não conhecem, mas é um teólogo alemão, não é? Do final do século XIX, que vai reunir todas as tendências que já tinham desenvolvendo no meio da teologia na Europa, nos séculos XVIII e XIX, e vai propor, juntamente com outros autores, aquilo que é conhecido como a teoria de Wellhausen, Kühner e Kraft. Como que a história de Israel se desenvolveu? Diz nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Nós temos de reconstruir isso de maneira racional, segundo a perspectiva lógica do que poderia ser a história. Tá? E então ele vai dizer, Israel começa com um grupo politeísta, okay? Como qualquer nação, que depois vai ter, provavelmente, um choque menos saindo do politeísmo para uma monolatria nos dias de Davi, do reino de Davi, para justificar o reino de Davi. Então, vamos adorar um só Deus, eleger Jerusalém como uma capital. Então, você deixa os outros deuses lá, vamos aqui com só Yahweh, o Deus do deserto. Aí você constrói uma história bíblica para justificar isto. Qual que é a história bíblica? A história bíblica é que Deus, quando criou, já separou essa terra, que era o reino de Davi, que é o Jardim do Éden, que é a terra prometida a Abraão. Aí você conta toda a história, desde a criação, da eleição dos chamados patriarcas, até chegar a Davi, para justificar o reino de Davi. Hein? Então, para eles, por exemplo, nessa teoria de Wellhausen, Gênesis 2 foi escrito durante o período de Davi, para justificar o reinado de Davi. Por quê? Porque ao descrever o Éden e descrever Adão, você está começando a teologia que vai chegar um dia na casa de Davi. Né? Então, isso aí é a fonte chamada javista, dos dias de Davi, dos teólogos de Davi. Provavelmente. Então, Davi e Salomão estão ali. Mas diz, mas essa teologia que conseguiu unir todo Israel, ela no final foi rompida quando morre Salomão, um rei forte ainda, e vem o seu filho Roboão, que é um rei fraco. Aí então as 10 tribos se separam, e quando as 10 tribos se separam, segundo essa teoria de Wellhausen, então Israel volta a adorar os deuses que adorava antes, o seu politeísmo. Aí vai adorar Baal, Astarote, etc. Porque eles romperam com a casa de Davi, romperam com a teologia de Davi. Mas lá no Reino do Norte, segundo Wellhausen, existe um grupo que ainda se mantinha fiel à ideologia de Davi, principalmente dos profetas. Aí liga aí com a história de Elias, Eliseu, não é? Com a história do Monte Carmelo. Afinal, é Deus que é Baal, o Deus Elohim é Baal ou Elohim é Yahweh? Aí vai a disputa no Monte Carmelo. Este grupo defende não existe outros deuses. Aqui na terra de Israel, o único Deus é Yahweh. Não existe Baal, não existe Astarote, não existe nada. E aí vai ter uma disputa entre eles, não é? E vai culminar, às vezes, nessa disputa lá no Monte Carmelo, com Elias fazendo seu sacrifício. Nós conhecemos a história. Mas este grupo vai desenvolver uma outra parte da Bíblia, contando história onde tenta identificar Elohim com Yahweh, de maneira sistemática. Então, essa é a chamada fonte elohista. Então, a Bíblia nunca foi escrita por Moisés, tá? A Torá. Ela vem dos períodos aí destes reinos. Tá? Vamos lá, tá lá. Então, aí junta os dois, aí você tem parte da Torá agora com a fonte javista, a fonte elohista. Tá? Mas isso era o que seria a Bíblia até os dias do oitavo, sétimo século, quando então nós temos a destruição de Samaria, e aí cria uma crise religiosa, não somente no reino que desapareceu, mas também no reino de Judá, onde muita gente olhando diz o seguinte, espera aí, mas se Yahweh é Elohim, no entanto os deuses dos assírios destruíram Samaria, que pertencia a Yahweh, então Yahweh não é nada. Melhor adorar outros deuses. E aí essa crise vai criar a necessidade de uma nova teologia, que eles chamam de deuteronomista, que eles colocam entre os períodos de Ezequias até o período de Josias. E ligam muito com aquela história da descoberta do rolo da lei nos dias de Josias. Tá? Onde, quer dizer,
para poder justificar essa situação, eles vão desenvolver a teologia da aliança, que não existia até então. Dizendo assim, olha, o Reino do Norte foi destruído porque eles não foram fiéis a Deus, que nem no pacto de qualquer nação. Quando um povo submisso a um rei é desobediente, o rei vai lá e traz o seu juízo. Então é isso daí. Israel, se não for fiel a Deus, vai ser destruído por Deus. Sim? Porque foi infiel. É um vassalo, quer dizer, os tratados suzeranos vassalos. Ele é um vassalo infiel do Deus que é o grande suzerano, o grande rei. Sim? E diz, e o Josias ficou impactado com isso daí, e o pessoal tentou fazer uma reforma religiosa a partir do tronista, só que o negócio funcionou pouco tempo, porque logo depois de Josias vem já os babilônicos, e os babilônios vão fazer a mesma coisa com Jerusalém do que fizeram os ninivitas, os assírios com Samaria. E aí a teologia, de novo, está em problema. O pessoal está no exílio babilônico e diz, gente, e agora, hein? Nós estamos aqui num país grande, maravilhoso, poderoso, e o nosso rei aqui, nosso Deus parece ser nada aqui. O que nós vamos fazer? Aí os religiosos, para poder resolver essa crise religiosa, vão desenvolver a chamada teologia sacerdotal, onde toda a parte da Bíblia que apresenta Deus como um Deus universal foi escrita no exílio babilônico. E daí, neste momento, se escreve a história da criação de Gênesis 1 até 2:3. E o sábado tem origem em Babilônia. Não porque é para tentar mostrar que o Deus de Israel, na verdade, não era só o Deus na terra de Israel, mas é o Deus do mundo todo. Hein? Mas essa... Bom, gente, eu passei aqui, é bem bravo, isso aqui é uma parte, mas essa é uma teoria muito comum no meio teológico. É chamada teoria das fontes. Vocês vão ver muito isso com as siglas J para javista, E para elohista, okay? D para deuteronomista e P para sacerdotal, porque é priestly em inglês. Esta é uma teoria racional que apareceu no século XIX para explicar o desenvolvimento do texto bíblico, que não tem nada a ver com a história bíblica. A história bíblica é reconstruída. Bom, tudo bem, tem os seus argumentos a favor, etc. Mas quando Wellhausen termina isso daí, ele vai terminar com o chamado judaísmo que vai voltar do exílio, que é o judaísmo de Esdras. É o judaísmo das cerimônias, da teologia sacerdotal. Esdras era sacerdote, e este é um judaísmo negativo, ruim. O que Deus tentou fazer no passado, através dos profetas, foi tudo rejeitado. Acabou num judaísmo que é conhecido como judaísmo, que é o judaísmo focado na lei, é negativo, né? E é, no final, rebelde a Deus e vai rejeitar o Messias. Então, se você pega a reconstrução, inclusive da área liberal da teologia que desenvolveu no meio cristão, ela vai acabar ainda com a ideia negativa por detrás do supersessionismo. Porque é a religião sem vida. Jesus tentou dar vida a essa religião, mas como os profetas, ele foi rejeitado e morto. Portanto, a religião foi rejeitada também. Isso é claro na teologia de Wellhausen. Hein? E na teologia dos cristãos, na teologia liberal, que também seguiram essa visão. Então, o supersessionismo não foi algo só do cristianismo tradicional. O supersessionismo está presente, inclusive, nas áreas, vamos dizer, da teologia liberal. É parte da ortodoxia, da igreja ortodoxa, é parte da igreja protestante, é parte da igreja da teologia liberal. Não é? Hoje, por exemplo, aqui, tem pessoas aqui que são mais experientes do que conhecem mais, mas, por exemplo, é surpreendente ver essa própria supersessionismo se manifesta, por exemplo, também naquilo que nós chamamos hoje de minimalismo, dentro da reconstrução da história de Israel, onde diz o seguinte, olha, o que existe de real sobre a história de Israel contada na Bíblia? E esses autores, que são autores que vêm da época de 90, o ano 2000 para cá, né, eles dizem, sabe quanto que existe? Nada. Nada. O que se chama os judeus são, na verdade, um grupo que vieram do exílio babilônico, que não tinha nada a ver com a terra da Judéia, mas eles são deslocados para aquela região ali, eles chegam lá e encontram a população nativa palestina, que está lá, e para poder justificar a conquista dessa terra e a destruição da população palestina, eles inventam uma história, que é a história da Bíblia.
de que Deus chamou Abraão, que prometeu essa terra, que houve um reino de Israel, que houve um reino depois da Judéia e outro de Israel do Norte, mas quanto que existe real isso? Nada. Tudo isso é um construto histórico, invenção, para justificar a conquista da terra, que era essa região. Quem era chamado, o reino da Judéia que existiu, não tinha nada a ver com os judeus, era um reino palestino. O reino de Israel, que pode ter existido, era um reino também que não tinha nada a ver com Israel, era um reino de palestinos. No final, os palestinos, no passado como no presente, sofrem a perseguição dos judeus, que inventaram essa história só para poder justificar os seus atos e a sua ambição de conquista naquela terra. É isso daí. Claro que você, entre esses autores, tem graus variados, mas alguns deles mais forçados, eles falam isso de maneira aberta, e dizem, olha, o que está no passado é o que passa hoje também, e eles usam, os verdadeiros habitantes daquela terra eram os palestinos, e ligam com os palestinos de hoje também. Hein? Então, isso daí. E quando você vai, a história do subsessionismo e o antissemitismo também está por detrás disso. Tá? Então, o que eu queria dizer isso, só apresentando, eu apresentei de maneira muito intensa aqui, viu, Rocha? Por isso que eu falei que é muita coisa, mas porque assim, se a gente for pegar isso ao longo da história, você vai ter de ver isso na Antiguidade, na Idade Média, na Reforma, tá? No período pós-Reforma, no período moderno, que vai, então, vir com racionalismo, com iluminismo, e etc., o positivismo, aí vem a teologia cristã liberal, aí o início do século XX, nós vamos ter aí Harnack, com a visão de religião universal, o cristianismo é uma religião universal, o judaísmo é uma religião específica, particular, isso está na teologia que vai de um desprezo para os judeus que marcou o início do século XX, mesma teologia como Karl Barth, que tem uma teologia muito interessante, você vai ver o supersessionismo lá também. Hein? Rudolf Bultmann, outro autor importante no meio cristão, e você vai ver isso em vários lugares. O que eu mencionei agora do minimalismo é algo bem mais recente, é aqui dos anos aí, das últimas décadas do século XX e do início do século XXI. É um grupo importante que está aí, né? E que tem essa, às vezes, um clamor, mas você vê essa teologia também atrás deles. Tá? Você vê a teologia desenvolvida em vários meios cristãos. Viu? Inclusive no meio, por exemplo, onde você nem pensa, né? Você tem um meio cristão que é o dispensacionalismo, que parece ser uma das teologias cristãs mais favoráveis a Israel, você vê isto. Você vê isto quando? Quando você vê que a teologia de dois povos separados, distintos e antagônicos, existe. Quando, por exemplo, os cristãos são apresentados como os descendentes de Abraão, que são as estrelas. É o descendente celestial. Enquanto que o judeu é o descendente que é o pó da terra. É o descendente aqui da terra. Sim? Essa igreja vai ser levada para o céu, mas os judeus vão ficar aqui para poder passar todo o momento da tribulação, da perseguição, e etc., e vão marcar os períodos aí antes do milênio de paz. E diz ali, e os judeus, e quando você conversa, como eu tive a oportunidade de conversar com alguns, você depois no final diz, não, os judeus ainda têm de pagar pelo crime que eles fizeram, né, na morte de Cristo. Então você vai ficar na terra para sofrer antes de receber a graça de Deus. Tá? Então, é um pouquinho por estar por detrás disso. Então a teologia está ali também. Incrível, mas está ali, entende? Na teologia mais favorável cristã, vamos dizer assim, você está ali. Então você vê tudo isso aí presente. Bom, Roger, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui para uma pergunta, depois eu vou só terminar com a questão do desenvolvimento, então, do antissemitismo, e aí nós vamos fechar essa palestra aqui desta manhã. Ok, Roger? Também. Mauro, como que também faz uma seleção, Mauro, de uma principal ou duas aí? Não temos perguntas, temos só comentários positivos com relação à palestra. Inclusive o Leonardo Martins deseja que o professor Siqueira tenha sempre a bênção do Eterno nos seus estudos e nas suas aulas, no ministério dele. Obrigado, irmão. Obrigado, Leonardo. Viu? Então estamos sem pergunta aí, professor. Então, A turma às vezes fica atenta e não faz a pergunta. Então vamos terminar, e daí se tem alguma coisa, porque o que nós temos agora breve para terminar aqui, tá bom? O que vai acontecer, então? Vai acontecer que, depois disso, nós teremos, então,
esta base teológica ela é encontrada pela primeira vez, então, de maneira sistemática ali, não é? Nos autores cristãos a partir da metade do segundo século. Nós vemos isso em Justino Marte, que viveu do ano 100 ao 165, no seu diálogo com Trífo. Trífo seria o interlocutor judeu. Ele vai debater com Trífo, de uma forma apologética, defendendo o cristianismo, e recebendo as críticas ou as observações de Trífo e contestando. Mas aí você vê bem o desenvolvimento do supersessionismo nesse diálogo aí com Trífo. O Trífo provavelmente era um interlocutor imaginário, tá? Mas aí esses aspectos dessa supersessionismo aparecem ali. E aparece também o aspecto do antissemitismo que vai se desenvolvendo no meio cristão também. Não é? Ao mesmo tempo que ele tem essa obra, um pouco antes ele escreveu a primeira apologia, direcionada ao imperador Antônio Pio. A gente nunca sabe se o imperador realmente chegou a ler, mas foi para o Antônio Pio e sua família, defendendo o cristianismo como uma boa religião, como etc. Uma religião, não é, bem em harmonia com tudo aquilo que é positivo da cultura, da época greco-romana, e que não deveria ser, portanto, perseguido, mas deveria ser aceito e crido, ou seja, até o próprio imperador deveria tornar-se cristão. Okay? Aí você vai ver a mesma coisa, aí por esses autores, passei para... com o Melito de Sardes, outro bispo cristão, não sabemos quando ele nasceu, mas sabemos só da sua morte, em 180 da Era Comum, e ele escreve uma obra sobre a Páscoa. E aí toda essa teologia do supersessionismo aparece lá, quando ele vai criticar cristãos que mantinham a Páscoa semelhante aos judeus, em vez de uma Páscoa cristã que se tornou a Páscoa católica depois, não é? Que é uma data fixa no domingo e não mais uma data ligada ao 14º, 15º dia, né, do primeiro mês do ano, né, judaico. E aí ele vai falar sobre isso, mas nessa tratado sobre a Páscoa ele desenvolve toda essa teologia também contra os judeus e o supersessionismo. Tertuliano, ele vai fazer uma obra ele é bem prolífico, esse líder cristão que nasceu em Cartago, no norte da África, não é? Ele vai ser bem prolixo nas suas escritas, e também dentro do contexto apologético, vai defender o cristianismo diante dos romanos com estes apologéticos, né? Mas vai atacar os judeus desenvolvendo essa teologia do supersessionismo na sua obra de Adversus Iudaeus, contra os judeus e o judaísmo. Né? E aí você depois vai ter, ao longo do terceiro século, vai aumentar ainda mais. Isso aqui são os autores do segunda parte do segundo século, e aqui com Tertuliano, o início do terceiro século. Né? Mas você tem essa teologia de maneira clara. Temos aí as obras, algum desses capítulos, então, com Ducan, eu já passei isso para vocês, creio que no Mistério de Israel, não sei se eu passei sobre esse capítulo sobre Israel e a Igreja, uma interessante obra também, a análise dele, mas vocês têm ali, por exemplo, bem detalhado, uma obra bem curiosa, que é um autor católico, Cunningham, né? Seeking Shalom, The Journey of Right Relationship Between Catholics and Jews. Então ele escreve todo um capítulo sobre este início da teologia supersessionista e do antissemitismo cristão. Muito interessante esta obra dele. E, claro, também uma obra que eu já mencionei, essa de Jeremy Worden, que é o Internal Full, o judaísmo e o antijudaísmo e o desenvolvimento da teologia cristã. E aí tem todo um capítulo sobre isso, das páginas 16 a 54. Esta obra aqui ele vai trabalhar através de todas as eras. Muito interessante quem puder tê-la, porque ele apresenta como esse supersessionismo e o antissemitismo vai estar presente ao longo de muitas obras ao longo dos séculos aí. Tá? Então, estas são obras interessantes sobre isso. E o que nós vamos ter, então, é o desenvolvimento, junto com o supersessionismo, na verdade, do antissemitismo cristão. E começa lá, eu queria terminar aqui com a leitura de alguns destes textos que mostram esse sentimento, como foi desenvolvido, começando lá com Justino Mártir, então, no seu diálogo com Trífo, aí no parágrafo aí 16, verso 1, e depois o 21, 1 e o outro mais. Veja só o que está escrito aqui. Ao falar sobre a circuncisão, ao falar sobre os judeus, qual que é a perspectiva que agora é apresentada nessa ramo
para se distinguir e se afastar totalmente os cristãos de qualquer raiz judaica ou dos envolvimentos com os judeus, como existia no primeiro século e ainda continua a existir durante alguns séculos. Mas eles estão trabalhando nesse distanciamento. Ele diz lá, o costume de circuncidar a carne, a circuncisão, transmitido por Abraão, foi dado a vocês, falando com Trifo, né? Falando com seu interlocutor judeus, como uma marca distintiva, para separar vocês das outras nações e de nós cristãos. Então, isso é para separar vocês. Qual que é o objetivo da separação? O objetivo disto era que vocês, e somente vocês, pudessem sofrer as aflições que agora são justamente suas. Que somente sua terra fosse desolada e suas cidades arruinadas pelo fogo. Lembra? Tiveram as 3 guerras judaicas e agora ele escreve isso pouco depois da revolta de Bar Corba. Então diz lá, é para separar vocês para acontecer isso que aconteceu agora. Terra assolada, cidades arruinadas pelo fogo, os frutos da sua terra fossem comidos por estrangeiros diante de seus olhos. Ele usa o texto das maldições de Levítico e Deuteronômio para dizer, é o que está acontecendo com vocês. Deus separou vocês para a maldição. E que nenhum de vocês pudesse entrar na sua cidade de Jerusalém. Sua circuncisão da carne é a única marca pela qual vocês certamente podem ser distinguidos dos outros homens. Como afirmei antes, foi por causa dos seus pecados e dos pecados de seus pais que, entre outros preceitos, Deus impôs sobre vocês a observância do sábado, como um sinal. Então, veja, não só a circuncisão é algo negativo, dado por Deus para juízo, mas o sábado também é. Hein? Foi imposto para vocês como algo negativo, por causa do pecado de vocês. E ele vai continuar dizendo, né? Aí já no parágrafo 17, vocês não pouparam esforço em disseminar em todas as terras acusações amargas, sombrias e injustas, contra a única luz inocente e justa enviada aos homens por Deus, que é a mensagem do Evangelho. As outras nações não trataram Cristo e seus seguidores tão injustamente como vocês, judeus, que de fato são os próprios instigadores dessa opinião maligna que eles têm do justo e de nós, seus discípulos. Vocês são culpados, não apenas da sua própria maldade, mas vocês se tornam culpados da maldade de todos os outros. Na teologia de Justino, Israel agora se torna culpado da rejeição do evangelho pelos outros também, não só para parte deles. Então, meu amigo, o juízo de Deus sobre vocês é terrível. Essa é a teologia que está se desenvolvendo a partir do 2º século e que vai criar o antissemitismo cristão. Aí você vê, por exemplo, então, mais outra fonte ali, não é? Melito de Sardes, na sua aí, Peripacha, ou Homilia Pascal, que eu já traduzi, diz, vocês vão ter este, que vai ser no antissemitismo, nessa teologia, o grande crime, o crime do deicídio. E diz, vocês mataram este aqui na época do grande festival, que é a Páscoa. Deus foi assassinado. O rei de Israel foi destituído pela mão direita de Israel. Ó assassinato terrível. Ó inimaginável injustiça. Hein? Aí o imperador Constantino, eu não peguei todos, só alguns exemplos aqui, não é? O imperador Constantino, então, escrevendo uma carta, depois de se converter ao cristianismo, ao Concílio de Nicéia, e este é relatado por Eusébio na Vida de Constantino, capítulo 3, então, versos aí 18 a 19. Está relatando as palavras de Constantino. Parece uma coisa indigna que na celebração deste banquete mais sagrado deveríamos seguir a prática dos judeus, que impiedosamente contaminaram suas mãos com um enorme pecado e são, portanto, merecidamente afligidos pela cegueira de alma. Isso falando da Páscoa, que cristãos, mesmo não judeus, ainda tinham bastante costume semelhante à prática da Páscoa da Pêssar, como havia outros judeus. Né? Então, não tenhamos nada em comum com a detestável multidão judia, pois recebemos do nosso Salvador um caminho diferente, uma outra celebração. Esforcem-se e orem continuamente, continua dizendo, né? Continuamente, para que a pureza das suas almas não seja vista em nada, manchada pela comunhão com o costume, tá? O costume desses homens mais iníquos. Todos devem se unir em desejar aquilo que a boa razão parece exigir,
e evitar toda participação na conduta perjurada dos judeus. Então, Constantino está falando o seguinte, gente, nós cristãos não podemos ter nada com os judeus. Qualquer costume cristão que pareça ser judaico tem de ser abandonado. Hein? Não temos nada a ver com essa multidão, que para ele é amaldiçoada, perjurada, etc. Tá? E aí continua. Aí vamos aí este desenvolvimento. Que lembra, nossa palestra aqui é como a leitura do supersessionismo acabou criando o antissemitismo cristão também. Né? E você vai ter isso no Concílio de Laodiceia, então, pouco depois aí desta carta de Constantino, né? Nós temos esse concílio, e nesse concílio, então, no cano 29, aparece esse cano dizendo o seguinte: os cristãos não devem judaizar e ficar ociosos no sábado, mas devem trabalhar naquele dia. Mas eles devem honrar especialmente o dia do Senhor, que é o domingo, lembra aí, em latim, né, que foi escrito, é Dies Dominis, então domingo, né? E como cristãos, se possível, não farão nenhum trabalho nesse dia. Se, no entanto, forem considerados judaizantes, serão anátema de Cristo. E isto levava, a partir daí, então, à execução destes cristãos que tivessem algum aspecto judaizante. Isso vai demorar um pouco mais, mas aí você vai ver que na Idade Média essa acusação, como vimos pela Inquisição, podia levar à fogueira, à execução e à morte. Então, mas está ligado com essa imagem negativa e antissemita que se desenvolveu no meio cristão. Certo? E daí, então, nós temos aí, finalmente... Bom, avançando um pouco mais. Não foi o finalmente. Esse é o pré-finalmente. Hein? O arcebispo Agorbado de Leão, já agora bem na Idade Média, não é? Carta ao arcebispo de Narbonne. Ele escreve, então, isso lá na França, então, lá de Lyon para o arcebispo de Narbonne. Diz assim: os homens sujeitos à lei mosaica são amaldiçoados e cobertos com a maldição, como por uma veste. Uma maldição que embebeu como água as suas entranhas e como óleo os seus ossos. Amaldiçoado na cidade, amaldiçoado no campo, amaldiçoado ao entrar, amaldiçoado ao sair. Amaldiçoados são frutos do seu corpo, da sua terra, dos seus rebanhos, dos seus porões, do seu celeiro, dos seus armazéns, do seu sustento e das migalhas das suas refeições. Então, pega a maldição da aliança, que está lá no Deuteronômio, Levíticos, e aplica agora dizendo a razão, e essa é uma teologia importante desenvolvida no meio cristão tradicional. Israel existe para ser objeto deste juízo de Deus, que é exemplificado nas maldições da aliança até o fim, para que os outros homens vejam, temam e não vaiam no mesmo caminho. Esse é o argumento dessa teologia. E aí nós concluímos aqui com um grande personagem, que foi um indivíduo que contribuiu muito para a história da humanidade, muito positivo, e realmente, creio que todos nós reconhecemos a grande dívida que o cristianismo tem, que o mundo ocidental tem com Lutero, né, e com os outros reformadores. Mas mesmo a pessoa que fez algo tão grande como Lutero, ainda você vai ver que ele deixou ainda uma herança muito negativa sobre a questão do antissemitismo e dessa teologia também supersessionista. Só uma pausa aqui, porque aqui nós concluímos. Lutero, no início, tinha uma atitude muito positiva com os judeus, porque na sua atitude de separar-se da Igreja Católica, não é? Que foi apoiado pelos príncipes alemães da época lá do norte da Alemanha, também recebeu apoio da população judaica, visto que havia toda aquela intolerância da Igreja contra os judeus. E Lutero teve esperança de que ele iria converter todos os judeus ao cristianismo. Achou que com a ênfase, ele seria bem sucedido. Só que com o passar do tempo, ele viu que os judeus que o apoiaram no início não estavam interessados, muito deles, nessa conversão. Daí, então, ele começou a virar o barco. A atitude dele positiva acabou. E Lutero era um indivíduo de uma personalidade muito forte, né? E ele começou a ficar assim, quando mais velho ele ficou, sabe, quando a gente mais fica velho, né? As nossas características, às vezes negativas, começam a se sobressair de maneira mais forte ainda. E daí ele começou a ter uma atitude muito forte contra cristãos que questionavam a sua linha, porque diz, olha, você foi, mas não foi
totalmente de acordo com a Bíblia, não. Tem muita coisa que você prega aí que está contra a Bíblia. Aí você vê Lutero perseguindo os anabatistas, de maneira muito forte. Hein? Muito forte. Mas daí também essa linha de intolerância de Lutero, que manifestou especialmente na parte final da sua vida, aparece também contra os judeus. E aí vocês veem aqui, talvez, um dos textos mais chocantes que poderíamos ter no meio cristão. Porque ao você ler este texto e olhar para o Holocausto, o que aconteceu na Segunda Guerra, você vai ver muitos paralelos. Isto, assim, para alguém que aprecia, eu aprecio, vejo muita obra de Lutero, mas você vê uma herança que às vezes foi deixada terrível, né? E, infelizmente, os nazistas usaram esta carta de Lutero como justificativa para a prática que eles queriam fazer. E foram além, porque Lutero não chega ao momento de falar sobre a execução, a morte. Ele não chegou a falar isso, mas eles aí foram na mesma linha apresentada. E, portanto, aqui nós vamos encerrar esta parte e depois fazer uma reflexão de conclusão aqui do que nessa nossa sequência de palestras. Mas olha só, o que diz Lutero, então, sobre os judeus, escrevendo, então, em 1543, esta parte ele diz: na verdade, os judeus, sendo estrangeiros, não devem possuir nada. Eles são estrangeiros aqui na nossa terra. Portanto, deve ser negado para eles o direito de posse de propriedade. O que eles possuem deve ser nosso. O que eles têm hoje deve passar para a gente. Até hoje, ainda não sabemos que diabo ou que demônio os trouxe para o nosso país. Quem foi? Que diabo trouxe os judeus aqui para a Alemanha? Hein? Além do diabo, disse Lutero, você não tem nenhum inimigo mais venenoso, mais desesperado, mais amargo do que um verdadeiro judeu. Então, os inimigos do cristão são quem? O diabo, Satanás e seus anjos, e depois deles os judeus. Hein? O que devemos nós, os cristãos, fazer com este povo rejeitado e condenado? Os judeus. Aí vem todo um plano, proposta de Lutero, que ele não fez, mas ele propõe, que deveria ser feito. E aí os nazistas fizeram. Hein? Primeiro, atear fogo em suas sinagogas ou escolas. Isso deve ser feito em honra do nosso Senhor e da cristandade, para que Deus veja que somos cristãos, ou seja, nós somos cristãos porque nós fazemos isso e mostramos que nós realmente vamos lá e somos a mão para executar o juízo de Deus sobre eles. Okay? Segundo, aconselho que suas casas também sejam derrubadas e destruídas. Terceiro, aconselho que todos os seus livros de orações, escritos talmúdicos, nos quais tais idolatrias, mentiras, maldições e blasfêmias são ensinados, sejam retirados deles. Quarto, aconselho que os seus rabinos sejam doravante proibidos de ensinar, sob a pena de perderem suas vidas e seus membros do corpo, ou seja, serem executados se eles continuarem ensinando. Quinto, aconselho que salvo-conduto nas estradas seja abolido completamente para os judeus, pois eles não têm negócio no campo. Eles devem ficar na cidade onde moram e não se deslocar através do país. Ou seja, você já vai prendê-lo a ideia de limitá-los, não é? A seculação e deixá-los como prisioneiros. Sexto, aconselho que a usura lhes seja proibida e que todo dinheiro e tesouro e prata e ouro lhes sejam retirados. Então, pegar tudo, né, deles ali. Sétimo, recomendo colocar uma vara de malhar, um machado, uma enxada, uma pá, uma roca e um fuso nas mãos de jovens judeus e judias fortes e deixá-los ganhar o pão no suor da sua fronte. Mas se estiverem com medo de que eles possam prejudicar a nós, as nossas esposas, filhos, servos, gados, etc., então vamos imitar o senso comum de outras nações como a França, Espanha, Boêmia, etc., e depois expulsá-los para sempre do país, do nosso país. Então, a solução final dele era a expulsão, como a Espanha fez. Tá? Mas os nazistas não foram nessa direção, não. Os nazistas foram na execução deles. Final. Mas o resto todo que ele falou, eles fizeram. Então, gente, você vê ali como que no final, nessa separação, nessa busca de favor também do Império
que havia na época da sociedade, não é? Na próprios preconceitos, e aí que vem a parte. Como uma teologia fundada sobre preconceito, ela é uma teologia que destrói, que leva a calamidades, que leva ao impensável. Hein? E isso foi o que aconteceu com a nossa teologia tradicional cristã, dentro da sua perspectiva supersessionista e essas lentes do antissemitismo que foram lidas século após século, as escrituras, tanto a Bíblia hebraica como o Novo Testamento. E aquele amor que Paulo mesmo, o próprio Paulo fala, olha, Deus ama, eu amo. Eu estou disposto a dar a minha vida por eles. Eu estou disposto a dar a minha vida por eles. Ele não falou pela igreja cristã. Claro que ele estava disposto a dar, e deu sua vida pela igreja cristã, mas ele disse, se eu puder dar minha vida a favor do povo de Israel, eu dou. Sim? Eu dou. Eu estou aqui disposto a fazer o sacrifício. E ele diz, eu estou disposto a perder a minha vida eterna por eles. Eu estou disposto a fazer isso. Por quê? Porque o Deus que nós servimos não é o Deus do ódio e do preconceito. O Deus que nós servimos, diz a Bíblia, aquele que não ama não conhece a Deus. Esse é o Novo Testamento, porque Deus é amor. Quem odeia o seu irmão, diz, não conhece a Deus. Isso é claro. Hein? E Jesus disse, nos ensinamentos de Jesus, vocês têm de amar até os seus próprios inimigos. E Paulo diz, quanto mais devemos amar o povo de Deus também. Então, queridos, eu acho que nós, e graças a Deus hoje nós vemos isso, e você vê vários autores aí, não são somente nosso meio, Jacques Ducan, com seus 2 livros, é um autor do meio adventista do sétimo dia. Então, ali, a Igreja Israel, 2 vozes de um mesmo Deus, não é? Jacques Ducan, publicada pela Hendrickson, né? E também no sua obra publicada pela editora adventista, né? O Mistério de Israel, então aqui ele também. Ele trabalha sobre essa teologia e com outros mais. Nós vimos aí Cunningham no contexto católico, esse outro no contexto protestante. Não é? Vários hoje veem o absurdo que foi essa teologia, não é? E como ela não corresponde aos dados bíblicos do próprio texto do Novo Testamento. E essa compreensão deste mundo complexo do primeiro século, em que surgiu o cristianismo e surgiu também o judaísmo rabínico, não é? Que ele melhor compreendido nos deve levar hoje a atitudes corretas dentro dos princípios bíblicos. Eu acho que esse é um desafio lindo que cada um de nós pode embarcar a fim de realmente se opor a esse tipo de leitura que tanto mal fez ao longo dos séculos e que, no entanto, continua na mente de vários, muitos deles sem perceber, sem notar, porque preconceito é assim, a pessoa vai aprendendo de casa e nem tem consciência muitas vezes. Alguns sim, outros não. Mas tem muita gente que, às vezes, com sabedoria, com tato, nós podemos apresentar essa mensagem bíblica fundamental, compreendida no seu contexto histórico, compreendida nos detalhes do texto. Vamos ao texto bíblico e ver que essa compreensão não dá base nenhuma para o desprezo, para o preconceito, para o ódio e para todo que os crimes que essa teologia fez no passado e faz até hoje. Porque nós vemos de novo o antissemitismo em muitos países cristãos se levantando novamente. E de maneira surpreendente. A gente pensa que com o horror da Segunda Guerra Mundial teria sanado isto? Não sanou. Não sanou. E, portanto, eu creio que nós podemos ser embaixadores do Eterno, nosso Deus, para uma boa vontade, um bom diálogo e boa compreensão no nosso âmbito de influência. Se cada um começa no seu âmbito de influência, a gente já começa a fazer alguma coisa. E aí pode Deus também trabalhar, porque é assim sempre que Deus trabalhou. A partir do indivíduo na sua ação, Deus pode usar para atingir e fazer a grande obra que ele tem plano disso. Então, eu acho, portanto, e convido vocês que existe esse conceito judaico deste Tikkun Haolam,
essa reconstrução de um mundo segundo a vontade do eterno Deus. E eu acho que esta perspectiva de compreensão de origem do cristianismo e do judaísmo no primeiro século e daquilo que realmente está no texto é uma importante parte desse tikkun, de uma obra que cada um de nós podemos fazer. E, sem dúvida, ao fazer isto, podemos preparar a vinda do reino do eterno Deus que ele deseja para a humanidade e para todos os seus filhos. Começando a partir de agora, mas ele diz que ele quer fazer isso para toda a eternidade. Eu agradeço vocês, hein, Roger, hein? Chegamos ao final aqui, viu? Alguns desses materiais eu posso disponibilizar para vocês, aqueles que quiserem, sem nenhum problema, tá bom? Professor, bom, primeiro eu quero te agradecer muito aí, o pessoal tá agradecendo muito aí pelo ciclo, eles que aprenderam muito, isso é muito bom. É um tema que a gente... Você sabe que eu acho que é a segunda rodada que a gente faz agora na pandemia desse tema aí, né? Fez uma que era da Bíblia e uma das aulas foi esse, e agora o senhor ampliou aí, né? E a gente estava conversando aqui de pegar alguns temas que o senhor colocou e ampliar agora, talvez, aí, né? Não nessa sequência, talvez, mas pegar alguns autores, como o João Crisóstomo, o Boca de Ouro, e fazer um só sobre ele, e aumentar isso aí, e trabalhar outras coisas aí. Mas primeiro eu queria agradecer muito o senhor, agradecer a todo mundo que teve aí, que acompanhou, né? Eles distribuíram muito esse material, porque muitos entram em contato, tal, pedindo link, pedindo isso, pedindo aquilo. Então, assim, acho que foi muito, muito positivo para todo mundo, né? E também o senhor despender esse tempo aí, tudo tal. Eles já estão pedindo aqui alguns aqui, do Frei Daniel, alguns temas aí, quando a gente depois vê uma data aí no futuro para fazer isso, acho que vai ser bem interessante. Então, Roger, só despedir então de todo mundo aqui. Obrigado, pessoal, também por essa oportunidade. Foi uma honra poder estar aqui com vocês, viu? Obrigado a vários amigos que não somente aqui do Brasil, de nossas diferentes comunidades aqui da Bet Benay, mas também amigos que não são da Bet Benay que nos acompanham, tá? Obrigado aos amigos de fora, né? Estou vendo aqui o Luan ali, professor Luan, também ali que você convidou ali, né? Um abraço aí, Luan, Pri, tá? Você aí, Luan está terminando o seu doutorado ali na Harvard e muito contente de ver o progresso deles lá. Possa continuar a abençoá-los aí, viu, Luan? Eu entrei aqui, Luan, eu tive a coragem de entrar no Novo Testamento aqui, viu, Luan? De alguns especialistas, né? Na minha área, a Bíblia hebraica, mas eu tive a coragem de entrar aqui no Novo Testamento aqui, então, aí, esta é a área de especialidade dele aí, então fica assim, opa, né? O Luan, daqui uns dias, ele está com o João Crisóstomo aí, professor. Acho que esse pode fazer um trabalho muito melhor ali, né? Vejo os amigos também de Israel, minhas aqui, né? Selma, sempre pessoa querida aí, grande abraço para você, Selma, sua família. Deus possa continuar sempre abençoando, ajudando vocês ali, viu? Professora Daphne aí, que também nos acompanhou, né, professora? Aí, uma alegria. Também tive coragem de entrar até alguma coisa que nem um minimalismo aqui, que é bem na área de arqueologia, a área da professora Daphne, então fico aqui, sabe? Mas espero que não tenha dito, né, professora? Bem na área certa ali. Pelo menos a minha visão ali é que esse grupo ali, realmente, com a depreciação que fazem de Israel da sua história, para mim, não é uma área que eu simpatizo muito com eles ali, não é? Mas eu acho que o pressuposto deles são bem equivocados. Mas, professora, espero não ter feito nenhuma... Aqui dito realmente o que é certo, viu? Tá bom? Mas todos os outros amigos mais, alguns eu não conheço, mas, gente, grande abraço, bênção de Deus sobre vocês, e que Deus possa guardar cada um de vocês, pessoas que são queridas aqui do Ana Lília, aqui, né? Beijão da Ana Lília, grande saudade, viu? E outros mais, muitos amigos mais que estão aqui. Né? Vemos aqui no Brasil da Ana Lília, a Vânia, minha prima, né, Vânia? Aí de Uruguai, Montevidéu, hein? Saludos aí, saludo também ao Eduardo, viu? Grande abraço aí. Eu brinco com a Vânia, que é minha prima, nós não somos primos realmente, mas é que nós temos o mesmo sobrenome, Siqueira, né? Então ela é minha prima. Né? Estamos ali. Hein? Então, mas aí, grande abraço a todos os queridos aí. Gente, grande abraço. Realmente, saudade de muitos de vocês e que Deus possa abençoá-los. Obrigado, viu, Roger, pela oportunidade. Nós vamos continuar outras vezes para graça de Deus. Vamos continuar assim, com os temas aí. Tá bom, senhor. Obrigado. Luan,